Bom dia, turma, tudo bem? Hoje vamos continuar nossa discussão sobre conjuntos numéricos. Vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Lembra lá que na aula passada a gente conversou sobre os números naturais? Os números naturais a gente consegue fazer muitas coisas já dentro desse conjunto. Eles servem principalmente o propósito, o interesse da gente contar. Quando a gente quer contar coisas, a gente utiliza ali os números naturais. E eles resolvem também muitos probleminhas. Por exemplo, se eu tiver uma equação do tipo x mais 2 é igual a 7. A solução dessa equação, quem que tem que ser x para somado com 2 dá 7? X igual a 5, e 5 é um número natural. Então essa é uma equação, um probleminha bem básico, que tem uma solução dentro dos números naturais. Agora, se a gente mudar um pouquinho só, não complicar muito a equação, mas só mudar algumas coisas aqui, x mais 7 igual a 2. Essa aqui já é uma outra equação, um outro problema, só que ele não tem solução dentro dos naturais. Quando a gente pensa qual número natural que quando eu adiciono a 7 vai me resultar em 2, não tem solução dentro dos naturais, porque a solução para isso aqui teria que ser o quê? X igual a menos 5. X teria que ser um número que não vai adicionar em 7, ele vai retirar de 7, ele vai descontar de 7 para conseguir chegar em 2. Então eu tenho 7, eu perco 5, eu fico com 2. E aí é um tipo de situação que já não consegue se resolver dentro dos números naturais. Por isso a gente cria essa necessidade de expandir esse conjunto numérico para um conjunto numérico que tenha mais coisas ali, que tenha essa questão dos descontos, tenha a questão da subtração ali de valores. E a gente vai ver aí no decorrer das aulas que quando a gente tem um conjunto numérico e a gente expande para um outro conjunto maior, geralmente é porque existem equações, existem problemas que a gente não consegue resolver nesse conjunto menor, aí a gente amplia para um conjunto um pouco maior que vai ter mais soluções para os problemas que a gente quer resolver. E aí, já com as notações, a gente vamos então identificar quem que é o conjunto dos números inteiros. Ele é um conjunto que vem lá de menos infinito, e aí ele vem aqui, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai para mais infinito. Então ele é esse conjunto que não tem ali dentro de si todos os números naturais, só que tem também os números ali com a parte negativa, com esse sinal de menos ali na frente do número, para indicar que ele é uma quantia negativa, que ele é um desconto, né? E da mesma forma que a gente tinha lá com os naturais, a gente também vai ter essa representação aqui do z estrela, que nada mais é do que o conjunto dos inteiros menos o zero. Então, se eu pego o conjunto dos inteiros e excluo o zero de lá de dentro, eu vou ter isso aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, se eu pego os inteiros menos o zero, eu tenho z estrela. E nesse contexto dos inteiros, a gente tem outras notações que também é importante da gente ir se acostumando, que é, por exemplo, z+, que é o conjunto dos inteiros não negativos. Não negativos, não estou falando de inteiros positivos, estou falando de inteiros não negativos. Ou seja, vão ser o conjunto de todo x pertencente aos inteiros, tal que x é maior ou igual que zero. Se a gente for escrever enumerando esses elementos, vai ser o quê? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E aí, notem só, esse conjunto aqui nada mais é do que o conjunto dos números naturais. Então, se escrever ali z+, o conjunto dos inteiros não negativos, isso também é o próprio conjunto dos números naturais. E se eu escrever aqui, por exemplo, o z-, também é uma notação que a gente utiliza, é o oposto disso, né? São o conjunto dos números inteiros não positivos, menores ou iguais a zero. Que aí vai lá, o menos 3, quer dizer, vem de infinito, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0 e para no zero. E a gente ainda poderia combinar notações aqui. Lembra que eu falei que sempre que a gente coloca um asterisco, é porque é o conjunto menos o zero? Então, se eu colocar aqui, por exemplo,
O z mais estrela é o conjunto dos números não negativos diferentes de zero. Ou seja, esse aqui é de fato o número dos inteiros, o conjunto dos números inteiros positivos. Que aí também a gente já tem uma outra notação para ele, que a gente viu na aula passada, que é n estrela, o conjunto dos naturais sem o zero. Então, são notações importantes da gente ter em mente, guardar o que cada uma delas significa, esse estrela, esse positivo, negativo, porque elas são bem comuns quando a gente fala nesse contexto de conjuntos numéricos. Aí aqui na representação gráfica para os inteiros, de uma forma parecida com o que a gente tinha lá com os naturais, eu posso representar eles em cima de uma reta, tá? Mais ou menos uma setinha. E da mesma forma como a gente tinha lá, vai ter aqui a origem da reta, que vai ser o nosso zero, só que ela vai andar agora para os dois lados, né? Então aqui eu tenho o 0, 1, o 2 e aqui vai embora. Aqui eu vou ter o menos 1, o menos 2 e para a esquerda também vai embora. Então, novamente, a reta ajuda a gente a visualizar de uma outra maneira quem que é esse conjunto numérico, que no caso os números inteiros. E, novamente, a gente consegue enxergar aqueles mesmos conceitos que a gente discutiu lá com os naturais, que é o de sucessor e aqui a gente tem a mesma característica lá dos naturais. Todo número inteiro possui um sucessor, que aí o sucessor de n vai ser n mais 1, também pertencente aos inteiros. A gente tem o antecessor, que com os naturais, todos os naturais não nulos possuíam um antecessor. Agora o zero era um natural que não possuía antecessor porque não tem nenhum natural antes do zero. Mas para os inteiros, a gente possui um antecessor para todo mundo. Um antecessor n menos 1. Porque para todo n, o n menos 1, para todo n inteiro, o n menos 1 também vai ser um inteiro e vai ser o cara que vem imediatamente antes de n ali nessa reta numérica. E da mesma forma a gente também tem aquele conceito de números inteiros consecutivos. Que é aquilo, se eles vêm na sequência um do outro ali, quando a gente olha para eles dentro da reta, um vem na sequência do outro, então a gente chama eles de números consecutivos. Agora, quando a gente entra nesse universo dos números inteiros, a gente começa a perceber umas outras características, umas outras propriedades desses números inteiros. Uma primeira interessante é a questão dos números inteiros opostos, que é a gente falar que todo número inteiro possui um oposto, possui um número simétrico em relação à operação de adição. Por exemplo, o simétrico de 1, quem que é o simétrico de 1? É menos 1. E de forma genérica, o simétrico de um número n inteiro é o menos n inteiro também. Porque quando a gente falava dos naturais, a gente não tinha simétrico para todo mundo. O único cara que tinha simétrico é o zero, porque 0 e menos 0 são iguais, e os dois estão nos inteiros. Agora, se a gente falasse do 1, o simétrico do 1 não está dentro dos naturais, mas ele vai estar dentro dos inteiros. E o que caracteriza, na verdade, os números simétricos, falar que um número é oposto, um é o oposto do outro, é falar o seguinte: falar que a soma de um número inteiro
com seu oposto é 0. Então, isso que significa essa definição de número oposto, o número simétrico de um número natural, o simétrico de um número inteiro. É aquele número que, quando eu somar os dois, vai dar 0. E se a gente olhar de novo aqui para a nossa representação gráfica, o simétrico, essa noção de simetria, é justamente a simetria em relação aqui à origem. Porque se eu pegar lá o número n, está aqui nesse canto, o menos n vai estar na mesma distância andando para a esquerda. Então, se eu andar tantas unidades para um lado, o simétrico vai ser andar tantas unidades para o outro. Tudo a partir do zero, tudo a partir da origem. Então, essa é a nossa noção de número oposto. Uma noção que a gente ganha justamente quando a gente não tem só uma reta para um lado, a gente tem ela para os dois lados, para as duas direções. E aí a gente tem o outro conceito que é o módulo de um número oposto. Que o módulo nada mais é do que essa relação aqui, essa noção de distância da origem. Então, se a gente olhar lá para a reta de novo, eu tenho lá o número n, e a gente olhar para essa distância aqui, essa distância do n até o zero vai ser o módulo desse número n. Se o n já é positivo, a distância vai ser o próprio n. Agora, se o n é negativo, a distância nunca é negativa. Então, se eu pegar aqui a distância do menos n até o zero, a distância vão ser n casinhas, n unidades. E se a gente for colocar aqui de forma mais técnica, digamos assim, a gente denota o módulo com essas barras, né? O módulo de um número n, então se n pertence aos inteiros, o módulo de n é igual ao quê? É igual a n, se n for maior ou igual que zero, igual a menos n, se n for menor do que zero. Porque se o n for um número negativo, por exemplo, menos 7, o módulo de menos 7 vai ser menos 7, ou seja, 7. Agora, se o número n for igual a 7, o módulo de 7 vai ser o próprio 7. Então, mais uma noção interessante que a gente ganha aqui com os números inteiros, que a gente não falava disso lá nos naturais, porque o módulo de um número natural é sempre igual a ele mesmo, porque a gente não tem essa questão dos números negativos. Agora, colocando os negativos aqui na nossa conversa, é interessante a gente colocar essa operação aqui de módulo também. Agora, para a gente não ficar só na falação e fazer um pouquinho de exercício, vamos fazer esse exercício aqui. Eu tenho lá um conjunto A, dado por x, pertencente aos naturais, tal que x é menor ou igual que 5. E o conjunto B, x pertencente aos inteiros, tal que x é maior ou igual que menos 2 e menor do que 3. E a gente quer saber quem que é a união com B e a intersecção com B. Bom, primeiro vamos começar fazendo aqui o quê? Escrevendo por extenso aqui quem são os elementos de A, quem são os elementos de B. X natural, tal que x é menor ou igual que 5. Lembrando que 0 é natural. Então, o 0, 2 é menor que 5, 3 é menor ou igual que 5, 4 também, e o 5 é menor ou igual que 5. Então, esse é o nosso conjunto A. E o B, x pertencente aos inteiros, maior ou igual que menos 2, então o menos 2 está lá dentro, e menor do que 3. Menos 1 está lá, o 0, o 1, o 2. O 3 não está lá dentro porque é menor do que 3, estritamente menor. Ok, então eu quero saber a união. A união com B nada mais é do que eu pegar todos os elementos que estão nos dois, que aparecem em um dos dois, né? Menos 2 está no B, o menos 1 está no B, o 0 está nos dois, o 1 e o 2 estão no B e no A, o 3, o 4 e o 5 estão no A. Agora a intersecção, o que é a intersecção? Lembra lá das nossas aulas anteriores? São os números que estão ao mesmo tempo, tanto em A quanto em B. Então não pode estar só em um, tem que estar nos dois ao mesmo tempo. A intersecção com B. Quem que está tanto em A quanto em B? O 0 está nos dois, o 1 está nos dois e o 2 está nos dois. Agora o 3 só está no A, o menos 2 só está no B, o 4 só está no A,
O menos 1 só está no B e o 5 só está no A. Então é essa a intersecção. Certo? Se você não lembra dessa coisa de união e intersecção, volta lá naquela aula da semana passada onde a gente conversa sobre esses conceitos: união de conjuntos, intersecção de conjuntos e diferença de conjuntos, tá bom? Na próxima aula nós vamos começar falando sobre os números racionais, então não perca, vai ser uma aula bem interessante, tá bom? Tchau, tchau!